Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pensava que me tinham já dado o microfone já ligado. Bom, quero agradecer-vos estarem aqui presentes no Centro Social da Trafaria, da Santa Casa da Misericórdia de Almada. Quero agradecer aos presentes, mas também quero agradecer às pessoas que estão em streaming a ver-nos. Não posso deixar de dar um agradecimento também às pessoas que nos estão a apoiar a fazerem esta transmissão. É uma forma de esta tertúlia ir ao encontro de muita gente que não pode estar aqui. Nós estamos aqui na Trafaria num espaço exterior maravilhoso. É um equipamento que é da Segurança Social, que é gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Almada. Temos aqui um centro-dia, temos também creche e temos jardim de infância. E é para a Misericórdia de Almada um gosto ter-se associado e estar aqui integrada nesta tertúlia promovida pela HCAN dos espaços adaptados para centros de dia. Não é? Portanto, quero agradecer também à entidade organizadora e promotora deste evento, a todos os parceiros do programa e a todas as entidades e pessoas que se juntaram aqui a nós. Muito obrigado a todos. Claro, quero fazer uma referência especial às pessoas que são aqui mais próximas, que é a doutora Carolina da Câmara de Almada, e não posso deixar de fazer uma referência particular também aqui ao Dr. Caldas Almeida, que além de ser provedor de Misericórdia de Mora, uma pessoa que há muito tempo ligada à União das Misericórdias, e também o coordenador nacional do Plano Nacional para as Demências, e que nos tem acompanhado e que nos tem ajudado muito aqui nesta área que nós temos aqui relacionada com as demências. Portanto, depois destas breves palavras de boas-vindas e de agradecimento, quem vai fazer a moderação não sou eu, são as técnicas e as pessoas que estão aqui da Fundação HCAN. Passo-vos a palavra e o trabalho é vosso. E nós vamos colaborando. Muito obrigada a todos e espero que seja frutuoso para quem está aqui e para quem está em streaming. Obrigado. Obrigada pelas palavras. Antes de mais, obviamente, agradecer à Santa Casa da Misericórdia de Almada. Já há muito que sabíamos da existência deste espaço e estamos muito contentes por finalmente ter conseguido visitar e estar convosco presencialmente. E, claro, obrigada a todos e a todas as entidades e parcerias que hoje estão aqui connosco. Qual é que é o grande objetivo do dia de hoje? A Fundação HCAN... Eu sou a Beatriz Vieira, esqueci-me de dizer o meu nome. Estou aqui com a minha colega Marlene e a Cláudia. Nós estamos a implementar um projeto que se chama Mais Participação. É um projeto da Câmara Municipal de Sintra. As pilhas... Pronto, como estava a dizer, é um projeto financiado pela Câmara Municipal de Sintra ao abrigo dos PRRs. É um projeto que começou em 2023 e termina no final deste ano, em 2025. E um dos grandes objetivos deste projeto tem a ver com a intervenção em contexto de centro de dia e este contexto atual do envelhecimento. Conscientes de que as necessidades das pessoas séniores atualmente estão a mudar a um ritmo acelerador, como é que as entidades que suportam o envelhecimento também estão a conseguir adaptar-se a estas necessidades. E os centros de dia surgem aqui como um espaço crucial neste contexto, na medida em que as pessoas que chegam a estas instituições também chegam com necessidades diferentes, com déficits cognitivos, com limitações físicas, e as entidades tentam, dentro dos seus recursos, responder às necessidades das pessoas, mas também estamos conscientes que muita coisa tem que ser feita a um nível legislativo e de influência política. E, portanto, nós temos feito muito este trabalho em Sintra com 4 parceiros
mais próximos, o Centro Social e Paroquial de Algarão Mãe Martins, que está aqui, também representado pela Cristina, a Urpitma, com a Sónia, que está ali, e também temos o Centro Social da Sagrada Família e a Arpims, em Miracintra. E o que tem acontecido é que com estas instituições temos pensado de uma forma mais próxima, dentro das suas casas, como é que podem ser implementadas soluções que vão no sentido das necessidades destas pessoas, mas também como é que podemos criar algo que que tenha uma influência a um nível mais macro. E por isso, no final deste ano, queremos muito entregar um documento, um referencial, que seja entregue em quem de direito e que tenha estas medidas, estas recomendações, acima de tudo, que espelhe que as instituições, de facto, precisam de recursos diferentes, recursos mais especialistas, quer a nível de recursos humanos, quer a nível financeiro, quer a nível de estruturas, de instrumentos, de ferramentas, que vá realmente mais de acordo às necessidades das pessoas séniores. Sim, a ideia então é também criarmos estas conversas com pessoas de diversas áreas, para também que estas partidas nos possam inspirar, mas se calhar estamos todos preocupados com as mesmas coisas e não sabemos por onde começar. E se calhar unindo-nos isto também pode ser mais fácil e ter aqui um impacto maior. E agora se calhar ia pedir aqui aos centros de dia que têm estado connosco neste caminho, quais aqui as maiores dificuldades e desafios que têm sentido atualmente, não é? Tendo em conta os públicos que têm recebido e como é que têm feito face a essas dificuldades. Não sei. Só pela antiguidade. Boa tarde. Pronto, é assim, realmente as dificuldades eu acho que são comuns a qualquer centro de dia, não em Sintra, mas em qualquer ponto do país, não é? E há aqui colegas de outras zonas e acho que são exatamente as mesmas. Começa logo pela legislação, não é? Que está completamente desatualizada e depois a nível de quadros de pessoal e tudo estão completamente aquém da necessidade, não é? E quando não temos pessoal não conseguimos ter atividades, apoio, tudo aquilo que a pessoa que neste momento chega até nós e que precisa dos cuidados de centro de dia, precisa de um cuidado cada vez mais individualizado, não é? Porque vêm mais dependentes, cada vez pessoas com mais demências e que trabalhos têm que ser trabalhados mais a nível individualizado, e isso nós não conseguimos fazer. E sem essa mudança na legislação, as IPSS ou outros organismos não temos dinheiro para contratar pessoas. Portanto, basicamente acaba por ser uma roda viva. Portanto, o que é que precisamos? Dinheiro. Dinheiro para poder conseguir realmente trabalhar e adequar os meios que precisamos e que alguns já temos conhecimento, outros estamos a aprender, por isso é que estamos aqui, mas a verdade é que precisamos mesmo de dinheiro para poder fazer alguma coisa. A verdade é essa. Então, boa tarde. Eu não iniciei, tanto boa tarde. Eu sou do Centro Social e Paroquial Algarão Mãe Martins, portanto eu não estou desde o início deste projeto na instituição. Concordo parcialmente com o que a colega referiu, porque me parece que mais do que a questão financeira é uma alteração de paradigma, quer político, quer profissional, na resposta às pessoas idosas. Eu sou muito crítica no sentido de cada vez mais parece-me que é necessário que os técnicos se afastem da realidade e consigam identificar com clareza e com transparência efetiva os problemas nas respostas da área do envelhecimento. Eu arriscaria-me a dizer que hoje os centros de dia não respondem de forma satisfatória, quer às pessoas que têm funcionalidade e não têm diminuição da autonomia, quer àqueles que têm problemas ao nível da funcionalidade e têm diminuição da autonomia. Este é um problema estrutural e político, até porque as entidades que subsidiam e comparticipam as respostas sociais negligenciaram há muitos anos o centro-dia, basta ver o enquadramento legal existente. Essa é uma questão. Outra questão, obviamente, que tem a ver com a questão financeira, quer a comparticipação, quer
a capacidade financeira que as famílias têm para fazer uma comparticipação na frequência da resposta do centro-dia. E outra questão que me parece que acaba por ser a determinante é a necessidade urgente do trabalho interdisciplinar. Ainda há pouco falava com um presente aqui que nós não precisamos de ir muito longe. Basta-nos ir aqui à nossa vizinha Espanha, que conhecemos metodologias e abordagens de intervenção muito longe daquilo que nós aqui fazemos. Obviamente que depois isto está assente em dificuldades financeiras, está assente nos espaços físicos, obviamente que este espaço exterior é magnífico, mas quer do ponto de vista de recursos humanos, quer de metodologia de intervenção, provavelmente não conseguem tirar o potencial, e dou-vos os parabéns que têm aqui um espaço fenomenal, quer para as crianças que frequentam este espaço, quer para as pessoas com mais idade. E, portanto, o que me parece, além da questão do financiamento e da questão legislativa, era um olhar técnico interdisciplinar para dar resposta efetiva às necessidades que as pessoas têm. Até porque uma pessoa que frequenta um centro-dia pode ter a decisão de não querer entrar em atividades. Portanto, o espaço do centro-dia não pode ser um lugar para essas pessoas. E não me alargava muito mais. Obrigada. Obrigada. Isto é uma conversa que me referíamos, por isso a qualquer momento, se alguém quiser intervir, é só dizer, está bem? Nós vamos aqui lançando algumas questões, porque também queremos aqui alguma dinâmica e temos muita curiosidade, muita coisa. Então vamos aqui aproveitando o momento, mas estejam todos à vontade para intervir. Eu ia aqui, se calhar, à doutora Ana Sofia, da Alzheimer, tentar aqui perceber que projetos, iniciativas é que têm que traga a participação das pessoas com demência, tendo em conta aqui as várias fases de demência, né, que possa aqui inspirar também aqui os vários colegas. Obrigada. Bem, antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. De facto, eu sou coordenadora do Centro-Dia da Alzheimer Portugal, o primeiro centro-dia específico para pessoas com demência, apesar que a associação conta com mais 3, não em Lisboa, penso que é de conhecimento de todos, em Ala Praia, com equipamento, em Matosinhos e em Pombal. Ora bem, de facto, concordo com o que foi falado, no sentido que é preciso uma grande criatividade, pois o que está a lei, o que está regulamentado, as participações dos familiares, cada vez as pensões são diminutas e as dificuldades económicas são maiores. Também a procura que chega até nós cada vez mais, muitas pessoas e também algumas ainda novas, ainda sem ser reformadas, ainda sem ser diagnosticadas. Portanto, há várias iniciativas nesse sentido, desde o diagnóstico até às respostas depois da própria associação. Não sei se me estou a desviar, mas, por exemplo, uma das iniciativas que a associação e que participou foi a associação, nos seus centros-dia, tem uma metodologia, além da abordagem centrada na pessoa, são centros-dia isentos de contenções químicas e físicas, e desde sempre, só que não estávamos certificados, e então temos relativamente há pouco tempo, quando falo há pouco tempo, com o processo de avaliação terminado mais de 2 anos, temos então um selo de qualidade em cuidados sem contenções, que nós, em colaboração, como a colega disse aqui, com os nossos parceiros de Espanha, né, que já fazem isto há muitos anos, e que em Portugal é o primeiro, são os centros-dia da associação, os primeiros centros-dia a ter este selo. Também vamos fazer projeto para depois sermos entidade que possa também, em Portugal, poder, é um dos projetos, né, poder certificar outros centros-dia ou outras entidades. Neste preciso momento também estamos a certificar o nosso único lar, não é? E então foi com a CEAFA, a Alzheimer Espanhola, e a Fundação Maria Wolf,
e não temos então nenhum doente amarrado nas nossas instituições, equipamentos, e também não damos medicação sem ser prescrita, portanto nada sem ser indicado pelo médico que acompanha o utente. Pois a associação tem vários departamentos e diria que há outros projetos e muito deles, por exemplo, vamos chegar ao financiamento que eu falei, em que o preço por utente está muito elevado. Nós também temos uma equipa multidisciplinar, o nosso centro-dia também é muito pequeno, estamos numas instalações cedidas aqui em Lisboa, na Avenida Ceuta, mais precisamente num bairro do relojamento, do antigo Casal Ventoso, em que temos algumas lojas, é verdade, mas em espaços separados. Nós fazemos atividades nesses espaços e temos que andar com os utentes pelo passeio entre lojas. Há projetos para depois fazer união das lojas, mas já há muitos anos com a Câmara e pronto, temos essa dificuldade, tanto ao sol como à chuva, com perigos de fuga, com desorientação, porque é que vamos para ali, entre diferenças de temperatura, pronto, essas coisas todas. Mas, de facto, temos uma equipa composta por vários técnicos, desde a enfermeira, a fisioterapeuta, a psicóloga, assistente social, a diretora técnica é outra psicóloga, também já tivemos terapeuta ocupacional, agora conseguimos fazer diferente. Vamos tendo sessões em que há técnicos específicos que vão lá fazer e estamos a verificar maior adesão dos utentes, gostam, não se cansam tanto de ver aquela cara todo o dia, não é? Então também temos musicoterapia, biodança, teatro. Pronto, também saímos com eles às comunidades, numa saída aos jardins, aos museus, para que os utentes não estejam também fechados só naquele espaço, visto que nós, infelizmente, já lá estamos há mais de 23 anos, penso eu, naquele bairro, desde que ele foi inaugurado, mas podemos ver 2004, 2002, para aí, e houve possibilidades de nós no próprio bairro fazermos uma caminhada com os utentes, sairmos. Hoje em dia é impossível, até porque, pronto, sabem que é um bairro de consumo, de muita frequência, por mais que varrem, passem lá as equipas. Olha ali aquela canetinha, que é uma seringa fininha, parecendo com uma caneta, em que o utente dirige e quer, então nós optamos por levarmos em pequenos grupos para jardim. O que é que acontece, de facto, apesar desta equipa, nós temos apoio para 15 utentes, são poucos, mas tem 4 auxiliares. Esta equipa multidisciplinar, o custo também é elevado, e sendo que a participação tanto dos utentes como aquilo que nós recebemos da Segurança Social não chega ao valor real, não é? E o teto máximo que nós poderemos cobrar é metade do valor real que... Pronto. O que é que acontece? Muito esforço, muitos projetos, muita envolvência, mas não contratando mais técnicos. É os mesmos técnicos. Eu, para estar aqui, está lá a minha colega, ontem foi dar uma formação, as reuniões, temos que desdobrar muitas das vezes e depois... isto sobrecarrega a equipa, mas é daí que vêm outros projetos, como a possibilidade de fazer uma campanha nacional o ano passado sobre o não uso das contenções, que fomos aos 17 distritos, também com a parceria da Segurança Social, aos centros distritais da Segurança Social, formar tanto os técnicos da Segurança Social como entidades, instituições de todo o país. Algumas foi online e outras tivemos que nos deslocar, ficar lá dias, e o trabalho a amontoar, né, das chamadas retomarmos e isso tudo, mas isso permitiu chegar a maior número de pessoas, formar essas pessoas sobre, então, o não uso da contenção, que não é fácil, mas é possível, não se crimina e não se diz que estão a fazer mal, mas há outra forma, não é? Há outra forma que é possível. E também da solidão. Conseguimos, em 2 projetos que tivemos, estar a fazer nestes 2 âmbitos. Portanto, é com um bocadinho de criatividade, de esforço, candidaturas, e estes são uns poucos que envolve também a equipa do CENTIA, do qual a diretora técnica é a doutora Filipa Gomes.
Obrigada eu. Mas está tudo bem. Posso ser eu. A mesma pergunta, neste caso, aqui para as nossas anfitriãs. A Santa Casa da Misericórdia da Almada, com este espaço maravilhoso. Mais uma vez, obrigada pela vossa gentileza em receberem-nos. Também aqui neste sentido, como a doutora Ana Sofia Gomes respondeu, que tipo de iniciativa, para além deste espaço do Parque das Reminiscências, que outro tipo de iniciativas é que vocês desenvolvem para promover, de facto, esta participação, nesta lógica da abordagem centrada na pessoa, que foi algo que vocês também focaram quando permitiram também a visita aqui ao vosso espaço. Doutor Alexandre. Então, boa tarde mais uma vez. Neste sentido, o centro-dia aqui da Trafaria, eu acho que nós temos aqui um fator muito importante, que é o fator humano. E se há coisa que nós privilegiamos é ter sempre bons profissionais que, além de terem a sua especialização técnica, em termos de humanidade, são sempre pessoas que primam pela diferença. Nós, neste momento, temos aqui um grupo de técnicos que, apesar de não ser muito alargado, é muito especializado. Temos aqui a nossa psicóloga, que está à frente do gabinete de Cuidar Melhor, está à frente também do gabinete também do café, também está à frente do Café Memória, portanto já tem alguma especialidade nessa área, e é uma pessoa que está muito sensibilizada para essa temática, além das várias formações que tem feito, também já tem alguma experiência de alguns anos também nesta área, e nós premiamos sempre pela diferença, pelo menos tentamos. No sentido também de dizer que, tal como lá dentro eu estava a frisar que temos aqui algumas utentes que têm autonomia para ser elas a tratar das plantas e do espaço exterior, é isso que nós pretendemos. Portanto, nós pretendemos sempre ao criar várias atividades. Temos aqui gabinetes de estimulação cognitiva, temos aqui ateliês de culinária, temos ateliês de horticultura, atividades intergeracionais, que não só têm a ver com a nossa população aqui do Centro Social de Trafaria, mas também aqui com as comunidades locais. Nós também temos aqui um projeto a decorrer neste momento muito interessante com as escolas primárias aqui da Trafaria também, em que todas as semanas em que há um grupo de crianças com uma professora que vem fazer atividades realmente de estimulação cognitiva, e é muito interessante ver realmente o desenvolvimento e a entreajuda e o sentimento de partilha e de amizade que se consegue realmente fomentar entre crianças e séniores, além de que estamos a modificar os adultos da manhã. Não é? Portanto, estamos a tentar modificar a forma como eles olham para os séniores, como se consegue trabalhar com pessoas também com demência, sem eles perceberem que a pessoa tem demência, mas percebem que há fragilidades e vão se adaptando. E, portanto, neste momento eu acho que o nosso principal motivo de orgulho é realmente o fator humano. Constrangimentos, eu acho que são muito transversais. Tem muito a ver realmente aqui com o fator económico, conforme ali a colega estava a referir. Neste momento, com participação da Segurança Social, vai na ordem dos 181 euros por mês. Nós, o ano passado, tivemos um custo real do utente na ordem dos 675, sendo que temos uma média de mensalidades na ordem dos 300 euros. Ora, 300 mais 181, portanto, como podem verificar, fica um déficit, um colosso brutal, não é? Portanto, eu acho que para aquilo que nós temos e para as possibilidades económicas que nos é concedida, eu acho que nós fazemos realmente aqui um trabalho fantástico, aliás, tal como a maior parte dos centros-dias que eu conheço, que faz realmente um trabalho que é de grande reconhecimento e de grande valor, porque muito mais do que é feito realmente não há possibilidade de se fazer. Nós também temos aqui um grande constrangimento, que é o facto de estarmos aqui localizados na Trafaria, faz com que, como nós somos de âmbito concelhio, faz com que nós tenhamos que ir às vezes à Almada, portanto Feijó, Laranjeiro, Monte, buscar alguns utentes, o que quer dizer que o fator transporte é um fator de grande peso, o que vai também intensificar ainda mais o déficit da resposta social. Portanto, são realmente muitos constrangimentos que nós temos, e de acordo com os constrangimentos que nós temos, eu acho que nós fazemos realmente aqui um trabalho de grande valor. No recrutamento também humano, também há sempre uma grande necessidade de perceber se a pessoa tem ou não adaptabilidade. Portanto, todos os nossos técnicos e auxiliares e ajudantes são sujeitos também a testes, portanto, uma avaliação psicológica que é feita pela nossa psicóloga e pelo gabinete de psicologia, são vários técnicos, e portanto nós percebemos logo se a pessoa realmente tem apetência, competências para a função ou não. E fazemos logo a triagem, no caso de não ser tanta vocação para séniores, mas mais infância, também enviamos esses currículos também para as colegas também que têm essa resposta de infância. Portanto, eu penso realmente que, mais uma vez frisando, que realmente a nossa mais-valia é, sem dúvida alguma, o trabalho intergeracional, o trabalho interparceria e com as parcerias locais, que nos têm ajudado imenso, a nível da Câmara Municipal de Almada, Junta de Freguesia, tal como outras IPSS do Conselho também.
e também o trabalho que é feito entre os próprios centros de dias da Santa Casa, não é? Porque nós, além da Centro Social de Trafaria, também temos o CIAI, que fica associado ao Monte da Caparica, e nós estamos sempre em estreita articulação, de forma a termos um trabalho o mais uniformizado possível e que vá muito em conta realmente à humanidade dos serviços, que é isso que nós pretendemos fomentar e criar e intensificar cada vez mais. Pronto, eu acho que a Alexandra foi muito abrangente. Eu, se calhar, passava aqui também à questão do enquadramento municipal. Nós tivemos agora o gosto de participar enquanto membros do núcleo executivo do CLASA, portanto, na elaboração do plano de ação, do plano de desenvolvimento social. Inscrevemos o plano local das demências, que não estava contemplado, e, de facto, temos este trabalho em parceria com o município, ao nível do Café Memória e ao nível do Gabinete de Apoio às Demências. Já tivemos uma articulação mais estreita, pode ser que entretanto venhamos a retomar, mas claro que temos, como veem, também esta proximidade enquanto colegas, não é? E, portanto, vamos partilhando, temos esta proximidade de podermos ir partilhando aqui, de facto, os constrangimentos, a necessidade de nos irmos desafiando mutuamente, não é? Porque eu acho que isso é muito importante. E, de facto, a questão da parceria, porque eu acho que, portanto, e a Alzheimer Portugal, inclusivamente, tem a campanha Amigos na Demência, não é? Portanto, a problemática da demência não é dos centros de dia ou dos serviços de apoio domiciliário ou das ERPs ou dos Estados ou das instituições, não é? Portanto, que gerem, é um problema nacional e, portanto, tem que ser, a responsabilidade é de toda a gente, portanto, é de toda a comunidade, que no âmbito das suas competências tem que se responsabilizar. Já que a palavra está na Misericórdia da Almada, vou falar daquilo que habitualmente cabe ao provedor falar, não é? Que é das questões da sustentabilidade, das questões de financiamento. Já aqui foram referidas e, portanto, acho que é oportuno falar. Eu queria começar de uma forma abrangente para dizer assim, a Constituição Portuguesa, no artigo 63, determina que as pessoas têm direito a haver um serviço público de segurança social. O que acontece é que, na prática, o Instituto de Segurança Social, todos os governos sucessivos, desde há 30, 40 anos, entenderam que a Segurança Social não devia fazer a atividade social com idosos, com crianças, diretamente, devia fazê-lo através das IPSS. E, de facto, o artigo 63 da Constituição permite isso. Só que nós temos vindo nos últimos 20 e tal anos, desde que foi assinado, 30 anos, desde que foi assinado o compromisso de cooperação acho que salvo erro em 96, a regredir. Portanto, enquanto que a Constituição aponta que nós tenhamos um Estado Social garante dos direitos sociais, nós temos vindo progressivamente a regredir no sentido de que são as pessoas, são as instituições que cada vez financiam uma porcentagem maior do funcionamento das respostas sociais. E, em particular, estamos aqui dos centros de dia, das respostas sociais, nomeadamente dos idosos. E isso um dia tem de ser revertido. Em 2022 foi assinado uma revisão desse compromisso em que só foi revisto um artigo que refere que o Estado compromete-se a pagar pelo menos 50% do funcionamento das respostas sociais. E os governos, a partir disso, tiveram uma intenção, ou pelo menos manifestaram sempre uma intenção, de progressivamente chegarem aí. E, de facto, temos de ir para aí, porque se não formos, os números que a Alexandra acabou de dizer, significa que as pessoas pagam metade do funcionamento e o Estado paga um terço. O resto é déficit. Mas se vamos neste caminho, um dia destes não há instituições sociais e, portanto, o que é que acontece? Vamos, se calhar, vamos para o mesmo ponto em que estávamos no Estatuto da Assistência Social do Estado Novo, em que o Estado não tinha responsabilidade nenhuma e eram as instituições sociais a fazer a ação social, a assistência social. E nós não queremos isso, não é? Portanto, temos de evoluir, de facto, num sentido que o Estado assegure, pronto, já vamos assim,
parece que é consensual, pelo menos 50% do funcionamento. Mas agora aqui há uma coisa, que é uma coisa que se tem ultimamente discutido no âmbito das entidades representativas do setor social, que é o que é isso 50%, qual é o custo do funcionamento. E neste compromisso deste ano, eu queria aqui referi-lo, deixá-lo aqui, digamos, manifestar também a nossa posição aqui. O que aconteceu no compromisso que foi assinado este ano das entidades representativas do setor social com o Governo foi já definir um valor de referência. Só que esse valor de referência é encontrado a partir das despesas que as entidades reportam ou para o sistema de contabilístico da Segurança Social ou então que reportam às respectivas, à União das Misericórdias, à CNIS, etc. E eu não tenho a certeza, e nós não podemos ter a certeza de que essas despesas representem efetivamente aquilo que é o custo das exigências legais para o funcionamento da resposta social. A semana passada houve uma reunião no ICE a propósito das casas de acolhimento residencial e eu disse publicamente uma coisa que já disse também na Assembleia Geral da União, é que cada portaria que define quais são as condições das respostas, as condições para o funcionamento da resposta social, deve vir com um anexo, que é o anexo dos custos. Ou seja, nós temos uma portaria que define as condições em que deve funcionar uma ERP. Temos uma portaria que define as condições em que deve funcionar um centro-dia. Temos uma portaria por aí fora. E, portanto, nós vamos ver e dizemos assim, tem de ter uma equipa de X pessoas, X disto, estes técnicos, estes, os outros e tal. E isso não é difícil, não é? A gente faz as contas, temos uma tabela salarial do contrato coletivo de trabalho e vamos ver quanto é que isso custa. Não é difícil. Não é? Se isso representar 60%, que esse acordo também foi feito de 60%, o resto é o funcionamento. Portanto, é para aí que nós temos de começar. Ou seja, nós não podemos partir do princípio daquilo que são as despesas, aquilo que nos dizem que são as despesas reais, que eu não sei se as entidades estão a pagar aquilo que devem em termos de contrato coletivo de trabalho, não sei se têm os técnicos todos que devem ter, não sei isto, não sei aquilo, não sei muita coisa, não é? Não sei muita coisa, não sei se tem, inclusivamente até um representante, uma pessoa responsável pela qualidade, não é? Que agora também as portarias também exigem isso, não sei se têm essas coisas todas, e como eu não sei que se têm essas coisas todas, tem de haver uma referência, tem de haver, digamos, tem de haver uma referência, como é que eu ia dizer, um reporte àquilo que a portaria ou que as diferentes portarias exigem como condições, nomeadamente em termos de recursos humanos, para que essa resposta social funcione. E é neste ponto que nós estamos. Portanto, estamos num ponto em que nós temos de digamos, ter este tipo de apreciação, temos de fazer estas contas para que, a pouco e pouco, nos encaminhemos num sentido que parece que seja ser um sentido consensualizado, não é? Em que o Estado deve pagar pelo menos 50% do funcionamento da resposta social, mas pronto, mas é preciso dar passos, não é? Não ficamos meramente nas palavras. Não sei se estou-me a adiantar ou se tem alguma questão já preparada, Cláudia. Eu vou só, não diminuindo esta questão financeira, que obviamente reconheço que é fundamental, mas queria só dizer aqui duas coisas, que é o papel importantíssimo que os municípios podem ter nesta matéria. Pronto, e não é por acaso que este encontro está enquadrado num PRR que é liderado por municípios e é feito com parceiros. Claro que aqui é fundamental a questão da parceria. Mas acho que as questões das políticas nacionais, obviamente, são fundamentais. A questão também de neste momento, toda a legislação que enquadra esta matéria estar completamente desatualizada e, de facto, não responder às necessidades é preocupante. E, obviamente, que o financiamento, então, pronto, já foi aqui bem claro e bem explícito que não é, de facto, adequado.
Mas acho que, de facto, os municípios podem ter aqui um papel importantíssimo, não só nas questões da definição das políticas, isto que a Sofia estava a dizer, que é inscrevermos no PDS, no Plano de Desenvolvimento Social do município, a questão de um plano local das demências. Não fizemos, é verdade que ainda não avançámos, mas acho que foi um primeiro passo que eu acho que, de alguma forma, também é um comprometimento da parceria neste projeto. Depois acho que desde que aconteceram os processos de transferência de competências, quer na área da ação social, quer na área da saúde, acho que pode significar também uma oportunidade dos municípios também terem aqui um papel mais ativo na definição destas políticas e de alguma forma também influenciar a forma como as instituições também se comprometem nos objetivos deste plano, que deve ser construído com uma visão coletiva. Depois também dizer que a verdade também é que não temos propriamente ainda um diagnóstico muito claro relativamente à situação atual dos centros de dia e da forma como, de facto, eles estão a enfrentar estes novos públicos que estão a receber. E a questão das políticas direcionadas para as pessoas com demências não são só para as pessoas que estão em respostas sociais. Temos muitas pessoas em casa que, de facto, também enfrentam o desafio gigantesco e, neste caso, temos os desafios dos cuidadores, não é? E, portanto, estas políticas, de facto, não podem andar, têm que andar enquadradas, não é? Têm que andar ligadas. E pronto, e só para referir que acho que os municípios podem ter aqui um papel importante, não sei se no financiamento talvez também, ou pelo menos numa parte, desde que de facto isso seja assumido e que seja uma prioridade. Acho que pode ser uma questão que pode ser pronto, enquadrável, não sei, não estou aqui a comprometer com nada, atenção, estou só a dizer a minha opinião, não, pronto, mas acho que tem que ser colocado em cima da mesa. Pronto. Bom. Olá, muito boa tarde. Paula Alves, da Fundação Lar de Cegos Nossa Senhora da Saúde. E eu queria, se calhar, ir para o memorando que se pretende realmente passar para outras entidades que efetivamente olhem um pouco mais para as respostas sociais. E o que o seu provedor referia, eu se calhar até nas minhas vivências e na minha reflexão vou um pouco mais além daquilo que refere e que deve ser, sem dúvida, alvo de muito trabalho, mas eu acho que toda esta questão das percentagens dos 50% e de estipular realmente um valor, não fica só por isso. Pelo menos a minha instituição tem duas respostas, tem a ERP Centro de Dia, e obviamente que as ditas portarias salvaguardam já algumas questões, mas e depois também consoante a resposta social, os rácios estão agora confrontados com consoante o tipo a tipologia que temos de utentes, não é? Portanto, se tivermos mais dependentes, os rácios têm que ser superiores, os enfermeiros têm que ser superiores, os serviços gerais têm que ser superiores. Portanto, tudo isso oscila, logo não se consegue criar um valor chapa, porque cada instituição é uma instituição. No mês de fevereiro pode ser uma coisa, em novembro ser outra. E, portanto, tem que haver realmente uma margem para isso. E depois temos as nossas fantásticas convenções coletivas de trabalho, que a tabela remuneratória é só, se nós quisermos reter talentos, porque se calhar já trabalhámos uma equipa multidisciplinar, técnica, e que investimos em formação e por aí adiante, se realmente nós não pagarmos acima da tabela, o particular que começa cada vez a surgir mais, lá vão elas e a gente só se encontra nos jantares de convívio, não é? Portanto, eu acho que estas questões também devem efetivamente ser vistas e incluídas, porque não podemos ir, se é para pensar e para pensar em prol dos utentes, que esse é o nosso core, e para a qualidade dos serviços que efetivamente nós queremos prestar, temos que estar a pensar um bocadinho com mais ambição e mais além para chegarmos ao desejado. Obrigada. Bom, eu ficarei em pé. Pode, Catarina, está aqui. Obrigada a todos. Não sei, já estou a ser escutada lá em casa também. Boa tarde, o meu nome é Catarina. Eu estou aqui numa qualidade completamente diferente da vossa, mas que também faz parte deste ecossistema social, que são as pessoas com condições diferentes, como a cegueira e a baixa visão. Eu faço parte da ACAP, da Direção Nacional da ACAP, Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal, que representa, é uma associação de autorrepresentação, as pessoas cegas e de baixa visão. Falar deste contexto é falar de pessoas que podem ter várias condições.
Na tertúlia anterior chamei-vos a atenção que uma coisa são as pessoas cegas, outra coisa são as pessoas que adquirem a cegueira ao longo do tempo, mas há características que nós temos que começar a colocar nos nossos edificados. A questão das acessibilidades, as câmaras, as entidades que regulam, as entidades que prestam, têm que pegar neste tema e pôr também em cima da mesa e também contabilizá-los nos custos. Olha, ninguém pediu a palavra. Isto é importantíssimo. Eu posso-vos dizer que, às vezes, posso-vos dizer que nós temos duas respostas sociais tipificadas, que não têm a ver com centro-dia, têm a ver de acompanhamento à deficiência, que também nos debatemos com os vossos problemas, o problema de reter talentos, o problema de pagar a água e a luz, o problema de não ter dinheiro para pagar os subsídios de Natal ou de férias. São todos problemas que vocês vivem nas vossas instituições e que nós também vivemos na nossa. E com um agravante, nós somos voluntários, gerimos as nossas respostas, fazemos autorrepresentação. Como devem calcular, eu hoje, por exemplo, para estar aqui nesta reunião, estou a ser dispensada da minha entidade patronal. É um trabalho muito inglório porque está tudo, por muito que se faz, há muito para fazer. Mas podemos fazer a diferença. E fazer a diferença pode ser ter em conta na pintura do edifício, para ter em conta a baixa visão, para ter em conta, por exemplo, este espaço que hoje nós podemos visitar é um espaço de experiência sensitiva. Eu ainda há pouco fui acompanhada por uma das colegas da Fundação HK e dizia-lhe a questão da areia nos pés faz parte da minha memória, por exemplo, e da vossa, porque nós não somos do tempo do tartan. Como vos perguntava há pouco, a questão, por exemplo, do autocarro. Vocês têm aqui um excelente espaço e um espaço de memória coletiva e de preservação, que eu acho que tem que abrir a parte também museológica, não é? Porque vocês têm aqui tesouros. Mas trazer isto para o centro da questão é, lembrem-se, que num utente que pode entrar na vossa porta e tem todo o direito de entrar na vossa porta é o cidadão com deficiência visual, que pode ser uma baixa visão ou pode ser uma cegueira total adquirida em pequeno ou adquirida aos 80 anos. E ele tem que ter respostas sociais também dos centro-dias. Não podemos voltar à lógica do gueto, à lógica de coisas muito especializadas, porque isso é voltar a isolar pessoas. E todos nós queremos o paradigma das pessoas no centro das cidades, dos equipamentos, dos espaços. Por isso convido-vos a repensar este conceito de inclusão que é tão apregoado nos dias de hoje, mas que às vezes a sua qualidade de aplicação fica a desejar. Obrigada. Não vou passar a mais ninguém. Bom... Então, eu vou ficar em pé, porque vou fazer já a passagem do microfone, só fazer aqui um ou dois apanhados, porque acho que foi muita coisa aqui mencionada, e obrigada Catarina e Paula por terem também dado aqui a vossa experiência, até porque estão a falar de pessoas com outro tipo de características, mas que também podem e sofrem das questões da demência. Só também fazer aqui um pequeno apontamento que as questões das demências já não são um problema de quem é mais velho, de quem chega a uma determinada idade. Temos cada vez mais pessoas mais jovens, 30 anos, 40 anos, a serem diagnosticados com declínios cognitivos, etc, etc. Portanto, isto acaba mesmo obrigatoriamente por ter que estar na agenda e nós temos que atuar o mais rapidamente possível, porque qualquer um de nós que aqui está presente ou pode vir a sofrer dessa condição ou pode ser cuidador informal de alguém que tem essa condição. E, portanto, mais uma vez, também pegando aqui nas palavras que a Carolina há pouco mencionou, da Câmara Municipal da Almada, há de facto que ter isto presente, mas também ter, como disseram aqui as colegas da Santa Casa Misericórdia da Almada, o perfil das pessoas que estão a trabalhar nas instituições, não só adequado, mas também com as competências necessárias para poderem atuar nestas condições. E isso, voltamos outra vez, não é? À vaca fria, que foi aqui mencionada muitas vezes, é preciso dinheiro. Contudo, acho que é bom referir que as várias instituições, apesar das várias dificuldades que vão tendo, e até com os vários exemplos que aqui foram partilhados, acabam por fazer omeletes sem ovos e milagres nas suas próprias casas. E
de alguma forma foi por isso também que nós decidimos colocar este tema aqui à discussão e também convidámos para estarem connosco pessoas ligadas à parte da adaptação do espaço físico, que às vezes com coisas muito simples, não é? Podemos de facto fazer a diferença para que as pessoas com este tipo de condição possam usufruir dos espaços que, enfim, que estão disponíveis, independentemente de não terem as condições ideais, mas que podem efetivamente ser um espaço agregador, inclusivo e também estimulador. Ok? Portanto, eu se calhar vou passar aqui a palavra primeiramente à arquiteta Teresa Ribeiro da Academia da Neuroarquitetura, para nos dar aqui assim um overview mais geral sobre estas questões e de como é que a arquitetura também está presente naquilo que diz respeito às questões cognitivas, e depois passar aqui também a palavra ao Afonso Almeida e também à Lúcia Vaz Pato da Associação Causa Unidos por uma Casa, até porque trazem aqui uma experiência muito interessante que vão começar a iniciar, que pode ser um projeto também bastante animador para todos nós que estamos aqui a trabalhar. E depois passaria a palavra à Lígia Nunes, dos Arquitetos Sem Fronteiras, que nos acompanha online, para poder também fazer aqui o seu apontamento e o acrescento daquilo que os colegas também vão partilhar, ok? Portanto, assim, sem demora, obrigada. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer à Fundação HCAM pelo convite e também à Santa Casa da Misericórdia e a todos os presentes. Em representação da Academia Portuguesa da Neuroarquitetura, nós estudamos como é que a ciência vai informar os projetos. Portanto, até agora, quem fazia projetos para, nomeadamente, estas áreas mais delicadas e com um público claramente mais vulnerável, as bases eram sempre muito empíricas e relacionadas com experiências anteriores, não é? Benchmark. E há uns anos esta parte, há 20 anos, existiu um movimento que começou na Califórnia, em que realmente a ciência começou a informar a arquitetura. E a neurociência, tudo o que está relacionado com a parte sensorial do nosso sistema nervoso central, como é que nós adquirimos através do espaço os estímulos espaciais, e isto se traduz depois na nossa resposta cognitiva. Neste momento nós já temos um vasto leque de ciências e de informação ao nosso dispor. Existem vários grupos de trabalho, nomeadamente nas universidades e também com algumas associações, onde é posta em prática então esta nova disciplina. A grande diferença, nós temos a parte científica, a parte da saúde e a parte do bem-estar, a parte emocional. Portanto, juntamos várias disciplinas e também a parte social. A neuroarquitetura é multidisciplinar, junta todas estas disciplinas e também a participação dos utilizadores. E quando falamos dos utilizadores, não são só os utentes, são quem trabalha, são quem projeta, são quem gere, portanto são todos os chamados stakeholders, são todas as pessoas que intervêm em todo o projeto. Quando falo de projeto, gosto de falar o projeto lato, não é o projeto de arquitetura. É desde que se pensa no sítio, desde que se pensa para quê, nos objetivos. Portanto, todas estas pessoas são intervenientes em todo o processo e fazem parte desse processo. Agregam valor e é com base na informação recolhida dessas necessidades de todos os stakeholders é que é delineada depois uma estratégia com base no conhecimento científico para atender a todas as necessidades. Quando falamos aqui de necessidades, falamos de necessidades físicas, psíquicas, sociais e emocionais. Portanto, é multidisciplinar, sim. Iniciámos em Portugal há não muito tempo, com a Lúcia e a Causa, que já têm, neste momento, 2 projetos, um finalizado em fase de pós-avaliação, de avaliação de pós-implementação, e um que foi aprovado agora, que é realmente já o testemunho como é que funciona. Portanto, eu vou passar a palavra para as estratégias serem aqui um bocadinho mais aprofundadas. Obrigada. Olá a todos, boa tarde. O meu nome é Afonso, obrigado à Fundação e à Santa Casa por nos receberem aqui. Então, a Associação Causa surge em 2018, após os grandes incêndios no interior do país, e no fundo fomos voluntários em família. A minha família foi toda para o centro, para uma aldeia específica, e fizemos ali um compromisso há um ano para
no fundo, acompanhar a aldeia e ajudarmos onde poderíamos, e rapidamente consegui perceber, enquanto arquiteto, onde é que eu poderia estar mais ao serviço e de que forma é que poderíamos ajudar. Então fundámos a associação, fizemos um projeto de resposta imediata aos mais pobres dos mais pobres, os agricultores de subsistência que foram, no fundo, levados empurrados para um fundo emergente, muito rápido, mas incipiente, para a ajuda, que eram os tais 5.000 euros de apoio, e fizemos depois um projeto há 3 anos de apoio a esses agricultores, a construir, no fundo, barracões agrícolas, anexos para guardarem as alfaias, os animais, hortaliças, tudo o que precisassem. Entretanto, durante este processo, fomos também ganhando amor muito através da Lúcia, que no fundo é a pessoa assim fundamental da associação hoje em dia, através de uma paixão que ela tinha da neuroarquitetura, começámos a tentar perceber como é que conseguíamos aliar este tema tão interessante na arquitetura no fundo, a este mundo do empreendedorismo social. E então, no fundo, desenvolvemos um primeiro projeto que concluímos há pouco tempo, e simplificando aqui os termos, no fundo, a arquitetura tem a possibilidade de criar o bem-estar nas pessoas e nas pessoas que a utilizam, não é? E esse bem-estar, depois, como a Teresa disse, é, no fundo, central em todas as funções que desempenhamos. E quanto mais apropriada e agradável e funcional for o espaço desenhado, melhor são as atividades ali desenvolvidas. E então, no fundo, com pequenos recursos, propusemos-nos a intervir em lares de terceira idade. Fizemos uma intervenção específica num, e agora temos um projeto há 3 anos, já muito mais ambicioso, num outro, na Santa Casa da Misericórdia de Arganil. E no fundo, com pequenas intervenções, a nossa principal ambição é criar um ambiente mais agradável aos utentes dessas herpes, e especificamente aos utentes com demência. Questões muito básicas, como ao saírem do quarto é comum perderem-se de repente. Portanto, termos os corredores com cores diferentes para ajudar a situarem-se. Caminhos que os levam a determinados espaços, como os refeitórios, as salas de estar, etc. Introduzir, trabalhar a luz de uma forma mais interessante e pensada, porque muitas vezes a luz destes espaços são luzes brancas e frias, pensadas no fundo à segurança e à higiene, e não tanto ao conforto e ao bem-estar. E hoje sabemos, acho que é bastante evidente, que o conforto e o bem-estar de uma pessoa num espaço é capaz de ter tanto ou mais influência na sua doença do que a própria higiene e segurança do espaço. E pronto, e agora relativamente a estas metodologias todas, algumas delas muito interessantes, acho que melhor passar aqui à Lúcia, que tem desenvolvido com mais detalhe. Boa tarde. Então, o que nós andamos um bocadinho, este conhecimento que estamos a trazer da neurociência para a arquitetura, o que nos vem informar é dizer o espaço tem um impacto enorme em tudo o que nós vivemos, sentimos, tem impacto em todos os nossos sistemas fisiológicos, e ao compreendermos de que forma é que cada elemento do espaço, cada volumetria, cada espacialidade, cada conexão entre zonas pode ter no ser humano, conseguimos trabalhar e adequar a um bem-estar melhor e ao que quer que seja que se pretenda desenvolver no espaço. Nós sabemos que o espaço não é neutro e ele tanto pode ajudar como pode prejudicar. Ele pode estar a ser por exemplo, se pensarmos agora, estamos aqui todos neste espaço, conhecemos-lo bem. Ele é um espaço que está a ser destinado a pessoas idosas
que ao longo da evolução da sua idade vão perdendo várias características, vão diminuindo a sua parte cognitiva, a parte auditiva, a visão, a parte sensorial. E se nós soubermos como os elementos do espaço impactam e podem prejudicar ou agravar essas condições, sabemos também como é que eles podem ajudar a atenuar essa evolução. Se nós pensarmos, por exemplo, na parte da visão, aqui neste espaço, temos o espaço todo cimentado. Entre o encontro e nas passagens entre a circulação e os jardins, ou o acesso ao autocarro, ou o que for, nós temos lancis que são exatamente da cor do pavimento. Um idoso com uma visão diminuída não vai notar a diferença. É um risco. É um lugar onde ele pode tropeçar. O mesmo com, por exemplo, elementos reflexivos. Temos ali um guarda-corpo que é de inox. Ótimo, super fácil de limpar, ele tem reflexo. É uma coisa que é completamente... sim, não só... E perturba... nós não sabemos. Nós, quer dizer, quem tem uma visão diminuída não entende bem onde é que aquilo está. Aquilo cria reflexo, nem a própria forma. Se entrarmos naquela sala, ela tem uma luz branca, que é o que nós chamamos que é a luz do meio-dia. Nós sabemos que a luz... que o nosso ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, que é o que nos faz acordar, ir ganhando energia, ou começar-nos a preparar, a diminuir a produção hormonal de cortisol para aumentar a melatonina, para entrarmos num sono profundo, nós sabemos que esta luz não o permite. Ou seja, nós temos a iluminação a interferir com a qualidade do sono, com a energia que se tem no dia-a-dia. Portanto, nós temos que criar espaços que permitam regular o ciclo circadiano, temos que criar espaços que não sejam seguros, temos que criar... Há outros problemas, por exemplo, a questão de as demências, as pessoas ficam muito mais desorientadas. Nós temos de ajudar com elementos à orientação espacial das pessoas. Nós sabemos que precisamos que o ruído, por exemplo... que as pessoas têm, não só a audição está diminuída, como ela está muito mais sensível a certos ruídos. Uma televisão ligada alta é altamente estressante. O idoso não se está a queixar, mas ele de repente se calhar vai estar mais irritado, vai responder pior às atividades propostas. Então há uma série de elementos que têm de ser adaptados, que podem ser... Para não falar já na falta de espaço que há, porque esta sala não tem dimensão para o número de utentes que tem hoje. Nós precisamos criar zonas diferentes para atividades diferentes e para vontades diferentes. Nem toda a gente lhe apetece estar a ver televisão, não é? E há quem goste de tricotar, há quem goste de fazer uma série de outras coisas. Há quem goste de estar só a conversar para o lado, mesmo que a conversa não faça nenhum nexo, não é? Para quem está de fora, não interessa. Nós temos que criar ambientes diferentes para que a pessoa se sinta bem e possa sentir liberdade no que está a fazer. Isto vai melhorar tudo, não só a própria vivência do utente, como toda a equipa que orienta e que cuida vai ter muito mais facilidade ao fazê-lo. A questão, nós temos de pessoas com muita demência, não é? Está a aumentar, ponto assente, não temos nenhuma questão aqui. Se nós queremos, se achamos que para conseguir dar apoio temos de pôr mais gente, só estamos a sobrecarregar o espaço, mas talvez o espaço possa estar desenhado de forma a que nós conseguimos fazer esse controle, dar liberdade ao utente, em que ele está controlado, mas não se sente aprisionado, não se vai perder porque, por exemplo, o caminho há de chegar ao mesmo lugar, portanto não vai desaparecer, não temos de ir a correr atrás da pessoa porque fugiu, porque abriu um portão. E podemos, se o desenho, imaginando, por exemplo, aqui, temos este edifício em U, se nós conseguirmos controlar com uma pessoa que consiga visualizar o todo, conseguimos ter muito menos gente para essa ação, damos liberdade à pessoa, a pessoa sente-se muito mais autónoma e isto também promove, não é? Promove, porque à medida que a pessoa vai ficando com demências, vai também tendo consciência que vai ficando mais incapacitada. Isto gera um enorme stress, angústia. Quer dizer, tudo isto desencadeia todos os outros processos. Sim. Então,
o espaço é importantíssimo para ajudar as equipas a controlarem e a darem uma melhor resposta a este problema social que nós temos. Sim. Deste aqui o exemplo deste jardim. Eu acho que era interessante falar mesmo do exemplo do projeto que vamos desenvolver agora. Só muito rapidamente. Não há um mundo ideal, portanto, quando falamos que um espaço não é suficientemente grande para o número de idosos que tem, ou de utentes que tem, e o mais natural é que isto se venha a agravar no futuro e não melhorar, porque não há dinheiro para aumentar os espaços e os utentes provavelmente vão aumentar. E os cuidadores, pois também, porque há mais utentes. Mas, por exemplo, o que estamos a fazer na Santa Casa da Misericórdia de Arganil, ou o que vamos fazer, vamos começar agora a fazer, é um percurso que, no fundo, une o interior com o exterior. E então, as terapias todas que já são desenvolvidas na Santa Casa para a demência vão ser feitas em postos diferentes ao longo de um percurso sensorial que se cria, criando até a possibilidade de acamados poderem vir até ao jardim fazer a sua terapia. E com isso depois apoiado por uma equipa de neurocientistas que no fundo vai medir através do nível de stress dos utentes, através da qualidade do sono, através do número de passos que os utentes fazem durante o dia, vai ter estes instrumentos todos, entre outros, para depois podermos perceber se efetivamente esta ideia traz benefícios depois a todos. No fundo, nós quando começámos este caminho, tivemos uma reunião com um médico neurologista e também investigador, que é o Dr. Bruno Miranda, que vai trabalhar connosco neste projeto, que nos explicou, nós um bocado leigos nesta matéria, que nos explicou que um carro que está no cimo de um monte vai descer até ao fim, vai sempre chegar lá abaixo. Mas a diferença é se for com condutor ou sem condutor. Se for sem condutor, chega lá abaixo todo partido e com estragos alheios por onde vai batendo. E se for com um condutor, chega de uma forma muito mais prazerosa para todos e mais digna, não é? E então, no fundo, nós agora deparamos com esta dificuldade, que é ao alterarmos o espaço, criamos um momento de stress imediato, porque o espaço fica diferente ao que estão habituados, mas depois esperamos que essa alteração depois traga grandes benefícios ao longo do tempo. Não sei se queres dar mais algum exemplo específico. Sim, acho que está resumido. Sim. Só um bocadinho, eu acho que nem toda a gente ouviu a pergunta, Catarina. Ora, eu vou fazer uma pergunta muito simples. Foi muito interessante ouvi-lo, mas como é que isso está a ficar registado para a comunidade científica e académica, a academia poder ter novos profissionais já com estes inputs? Esta é a minha pergunta. O que é que está a ficar no registro, na memória futura? Bom, eu devo dizer que tenho imensas dificuldades em Portugal. Eu estou há 4 anos a estudar o tema, mas em Portugal há cerca de 3 anos a tentar implementar, e só este ano conseguimos fazer alguma intervenção ligeira em parceria com o ISCTE, e pode ser que se consiga. A Ordem não abriu... não teve grande adesão e realmente estamos a ter muita dificuldade. Um tema que está disseminado a nível mundial. Nós, por isso mesmo, é que fundámos a Academia Portuguesa de Neuroarquitetura, porque realmente achamos que faz toda a diferença, é importante disseminar este conhecimento e, além do mais, sedimentá-lo, que é o que estamos a fazer com os projetos práticos, e a Academia será um veículo para a prática. Mas estamos a nível mais particular a desenvolver workshops e cursos de formação especializada, porque realmente a academia neste momento não está muito aberta. Isto estranhamente, que a academia que está mais aberta é a de medicina.
a medicina está muito mais aberta a colaborar com o design do que o arquiteto está aberto a perceber que se calhar não está no caminho mais correto. Aqui... Eu gosto de uma maioria a dizer que provavelmente a medicina está mais aberta, porque já investiu milhões na humanização dos cuidados. Com certeza, com certeza. Chegou à conclusão Que tem que ser uma parceria. Tem que ser uma parceria com arquitetos e com designers. Com certeza. Humanizaram muito os espaços hospitalares, mas chegaram à conclusão que a pessoa está deitada e está a olhar com um teto branco. Com certeza, com certeza. E também temos aqui a questão da legislação, que já foi falada desde o início e que é sempre um entrave muito grande. Nós, quando temos estes projetos, eu neste momento estou também com um projeto de uma residência sénior no âmbito do PRR, que na realidade nós temos toda a legislação da Segurança Social que é completamente obsoleta e não pensa absurda e não pensa em nenhum dos utilizadores. Portanto, temos bastantes entraves. A nível da academia, portanto, eu espero nos próximos anos conseguir fazer pelo menos um mestrado ou uma pós-graduação em Portugal. Se não, temos outras hipóteses. Isto do Brasil há imenso tempo, Espanha já tem 2 pessoas que até tiraram o curso connosco. São as hipóteses que temos, mas sim, estamos no caminho para implementar qualquer coisa. Obrigada. Em relação ao projeto que agora vamos iniciar há 3 anos, é um projeto que tem o apoio da Faculdade de Medicina é um projeto que é cofinanciado, portanto, através de Portugal Inovação Social, que é o instituto que no fundo leva os empreendedores sociais aos problemas onde o Estado não consegue chegar, abre linhas de apoio. A linha que nós nos candidatámos e que ganhámos foi uma linha que se chama Parcerias para a Inovação Social. Chama-se Parcerias porque, no fundo, propõe ao empreendedor social chamar o setor privado ao projeto. E então, no fundo, é uma conjugação de 20% de angariação de fundos privados para 80% financiado pelo programa. E depois, como isto são dinheiros europeus, é muito escrutinado e muito acompanhado ao longo do tempo. E então, no fundo, ao longo deste processo todo, vamos produzir um relatório extremamente eficaz e eficiente e com o conhecimento todo adquirido ao longo destes 3 anos, no fundo, transposto neste relatório, que depois a nossa vontade é partilhá-la com todos. Portanto, partilhar com a Ordem, com a Faculdade de Medicina, com... não é? Pronto. Lígia, já passo a si, só aqui 2 comentários. Vou começar aqui com a senhora Mesa. Eu só tinha só tinha uma pergunta, porque começaram por dizer que já tinham implementado um projeto, mas não disseram qual é que era, fiquei curiosa. Desculpem lá. Antes de passar aí, vou passar aqui. Exato. Não é propriamente uma pergunta. Eu peço desculpa porque eu fui convidado enquanto coordenador do Plano das Demências e vou falar nesse enquadramento mais à frente, mas não posso fazer alguns comentários. Em relação à parte do ambiente e da arquitetura, eu acho que nós vamos ter que percorrer em Portugal, por causa das demências e por causa da parte cognitiva, um caminho parecido com o que tivemos em relação à parte funcional e física, ou seja, nós hoje em dia temos escadas com apoio para subir, houve uma série de questões legislativas em relação à funcionalidade e vamos ter que ter isso em relação às pessoas com demência estarem na rua, estarem em casa, estarem em todo o lado. Eu às vezes vejo idosos em Lisboa a atravessarem a rua fora das zebras e as pessoas todas a buzinar à brava, e isto vai ser o nosso comum, porque as pessoas com demência nas fases 1 e 2 vão andar na rua e não vão atravessar na zebra. Portanto, nós temos que nos habituar a ter um nível civilizacional que se adapte a isso. Dito isto, acho o vosso projeto interessantíssimo. Tenho que dizer lá ao Dr. Nuno porque é que ele não telefonou. Porquê? Eu sou diretor de um hospital onde há uma unidade de demências especializada há 20 anos, feita por um colega vosso, que é o Alberto Pineda, que é uma das sumidades mundiais em arquitetura dedicada às demências. E coordenei, o Sr. Professor disse há bocado que eu estou na União, eu já não estou na União, mas fui vice-presidente da União e nesse cargo fiz um projeto em que a Almada entrou, que foi o Projeto de Vidas, em que se criou um grupo para fazer o que vocês estão a fazer.
que era coordenado por uma colega vossa, que era a Carla, que era a professora de Aldeia Galega, que infelizmente morreu, uma rapariga nova, mas que morreu há poucos meses. Mas com base nesse trabalho, nós fizemos uma unidade especializada em demências em Fátima, que é o Bento 16. Não sei se o Nuno vos falou nisso. Não? Então tenho que dizer para ele falar, para vos dar o meu número de telefone e para falar. Não, é assim, eu acho que é um desperdício andarmos várias pessoas a fazer a mesma coisa. Nós temos que ter parcerias, temos que nos copiar e temos que... Pronto. Eu todas as quartas-feiras estou em Fátima a receber misericórdias e PSS que querem fazer unidades para demência e que vão lá ver a experiência do Bento 16, ver o que é que nós temos e vão com plantas e a equipa ajuda-os a fazer. Portanto, se vocês ainda por cima estão a fazer um trabalho deste, é só redundante não estarmos em conjunto. Portanto, eu não quero fazer pergunta nenhuma, quero que vocês digam ao Nuno que é obrigatório segunda-feira telefonarem-me e combinarmos, ou eu vou à Arganil ou vocês vêm ao Bento e por amor de Deus, é porque com estas dificuldades todas de que nós estamos aqui a falar, ainda por cima estarmos a gastar dinheiro e recursos em duplicado. Eu sei que a Arganil é muito longe de Fátima, mas a gente encontra-se a meio caminho, comemos um leitão, algures no caminho. E levam Almada e Sintra e Lisboa, acho que todos nós vamos... Sim, mas nós não é? Nós é que vamos lá para ter a reunião. Pronto, exato. Bom, então, passar aqui aos colegas para responder à pergunta. Sim, acho fantástico, acho que temos mesmo... Aliás, nós vamos terça-feira a Arganil reunir e podíamos... Sim. Eu acho que a diferença que... sim, depois volto ao projeto. Mas há aqui uma diferença em termos de conhecimento e realmente nós temos de alinhar o nosso conhecimento. É que nós, através da neuroarquitetura, trazemos o conhecimento do design biofílico, do design ativo, do design baseado em evidências, design salutogénico. Portanto, nós temos isto vindo tudo através de evidências científicas, pronto, aplicadas ao espaço. E então... Pronto. Sim. Em relação ao projeto que nós fizemos no Centro Social do Orvalho, que é uma ERP, nós tivemos um apoio financeiro da Fundação La Caixa, do BPI, em Oleiros, e nós decidimos trabalhar um elemento que é muito fácil e financeiramente possível de trabalhar. E fácil, quando eu digo fácil, é porque é fácil de implementar em lugares que já estão em plena atividade e com todos os seus utentes e claro que com a colaboração de todos, mas é rápido de o fazer, que é trabalharmos a cor nos espaços. Sim, e nós trabalhamos a cor nos espaços comuns. Sim. Não posso deixar. Não pode? Peço imensa desculpa. Em relação àquilo que disse da luz e do ritmo circadiano, tem toda a razão. E há uma tecnologia antiquíssima que é a luz do sol. A melhor maneira de ter o ritmo circadiano é com a luz do sol, janelas abertas, luzinha e resolve-se o problema. E a partir das 5 da tarde, como disse muito bem, melatonina, para-se a estimulação, para-se a luz, que é para dormirem bem. A pior coisa que nós podemos fazer uma família é pôr alguém com os ritmos circadianos ao contrário, que está acordado durante a noite e a dormir durante o dia. Não sei se alguém teve essa experiência. Eu tenho agora com os netos, não é com velhinhos. Vocês não estão a facilitar o trabalho. Não. E eu posso lhe dizer, não de uma forma científica, mas vivida, eu tenho glaucoma congénito e perdi a visão total de proteção de luz numa cirurgia ao glaucoma, que é comum, e posso lhe dizer que isso complica a vida das pessoas, que são pessoas e que têm uma vida ativa e que querem trabalhar e querem ter, que é... Eu tenho que ser disciplinada nos horários, eu tenho que saber que àquela hora eu vou dormir e tenho que reduzir tudo o que é estímulo, seja ele sensitivo, auditivo, tátil, mas é muito difícil para mim disciplinar-me, tenho que ser mesmo rigorosa. Isto é um problema que acontece com as pessoas que cegam, não é aquelas que nascem congenitamente são cegas, é aquelas que adquirem esta mochila ao longo da vida
e posso lhe dizer que é complicado e que na medicina e na medicina familiar, nos médicos de família, não é um tema fácil de abordar. É mais fácil dar meia dúzia de comprimidos para pôr a pessoa a dormir, que depois a pessoa se desorienta por causa do equilíbrio e de tudo isso que vocês acabam de explicar. E eu digo-vos, tem sido muito complicado trazer este tema para as pessoas cegas, dizerem isto existe, isto é um problema nosso, e trabalhá-lo com os médicos de medicina familiar para não darem imediatamente medicação, mas sim trabalharem hábitos, disciplinas, estratégias familiares sobre isto. Muito rapidamente, o nome do projeto para passar à Lígia, por favor. Dar cor. Sim. Não é preciso, não vai dizer mais nada? Posso falar um café. Pronto, é isso. Lígia, por favor, o seu aporte. A Fundação H pela distância, mas às vezes é difícil estar em tantos sítios ao mesmo tempo. Lígia, nós não estamos a ouvir. Não está a ouvir? Está sem som. E agora já me está a ouvir? Sim, mas é uma coisinha pequenita. Mas acho que está sim. no máximo no aqui, computador. está ótimo, Lígia. Obrigado. Pronto, então, muito boa tarde. Peço desculpa pela distância, mas não conseguia estar em duas cidades ao mesmo tempo. E queria agradecer à Santa Casa e à Fundação HCAM pela nossa inclusão nesta discussão. Eu estou em representação dos Arquitetos Sem Fronteiras de Portugal. Somos uma associação voluntária sem fins lucrativos. E Sem Fronteiras quer dizer exatamente que entendemos que a arquitetura tem que ser algo para resolver o conforto e o bem-estar, ou o habitat de todos, sejam eles portadores de algum tipo de demência, invisuais, com dificuldade de locomoção. Nós entendemos que Sem Fronteiras é sem fronteiras e que a arquitetura ainda hoje conhece muitas fronteiras e algumas delas até sociais, o que não permite que o trabalho do arquiteto e que a arquitetura, como algo que concebe espaços, possa qualificar os espaços de forma a qualificar também a vida das pessoas e de outros seres. Eu vim a reforçar basicamente tudo aquilo que toda a gente já disse, mas obviamente exemplificando com aquilo que é a nossa atividade. Nós, na realidade, o que somos é pessoas que trabalham sem meios, completamente sem meios. Somos voluntários e a forma como nos financiamos ou como arranjamos suporte para os nossos projetos vem precisamente das parcerias. Nós não podemos queixar-nos, somos nem da Ordem dos Arquitetos, onde estamos sediados, nem da Academia, onde temos pós-graduações, cursos, parcerias, investigação, apoio da DG Artes, apoio dos orçamentos participativos das juntas e das câmaras municipais. E aquilo que eu acho que, no meu caso em particular, ou no caso dos Arquitetos Sem Fronteiras, para o caso pode ser mais pertinente dizer nesta tertúlia, é que de facto é preciso uma enorme imaginação, porque antes ainda de chegarmos à fase em que estamos a discutir se temos ou não dinheiro, há de facto um diagnóstico e uma quantidade de ensaios que se podem de facto fazer sem dinheiro, porque as ideias que são financiadas são as que vão tratadas, são as que vão estudadas e são as que vão já produzidas. E por isso eu até me ia reportar a um exemplo que inclusivamente conversei há pouco tempo também com os colegas que estão aí presentes, que é um caso precisamente na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, em que o projeto o que fazia era juntar parceiros tão diversificados como, por exemplo, fazer também um voluntariado empresarial. E então o que acontecia era que tudo aquilo que as empresas e os voluntários das empresas conseguiam supria, e tudo aquilo que tinha que ser feito por pessoas altamente especializadas, então os gastos eram feitos
especificamente nessas atividades. Tratava-se de visitar em Lisboa, dos mais idosos e que estavam mais isolados, e simplesmente fazer um diagnóstico daquilo que podia melhorar a sua condição de vida e fazê-lo. Não era só diagnosticar, era fazer. É aquilo que nós fazemos. Nós vamos desde a investigação, à concepção do projeto, à construção do edifício em si, se assim for preciso, e arranjamos um exercício de imaginação, às vezes, eu diria, na esfera quase do impossível, para que as coisas possam acontecer. Elas nem sempre acontecem na sua plenitude, mas o objetivo é que pelo menos o ponto de chegada seja uns furos à frente daquilo que foi o ponto de partida. E, portanto, como eu referia à Cláudia, quando conversei com ela antes, eu penso que, do ponto de vista operativo, estamos disponíveis para oferecer essa nossa ciência de fazer alguma coisa com nada, e isso claramente é com as parcerias. Não há qualquer forma de trabalhar sem ser em parceria, nós não conhecemos tudo, não sabemos tudo, e além de mais, entre parceiros, cada um tem uma coisa que o outro não tem, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista do conhecimento. E penso que não me alongaria muito mais, mas uma coisa tem sido fundamental, é nós, sem a empresa, sem os municípios, sem a Ordem dos Arquitetos, sem as universidades, sem as redes internacionais a que pertencemos, nós não faríamos praticamente nada. Perguntas, que já não vamos ter tempo para as duas perguntas, até porque já temos perguntas da audiência. Live. Ok? Então, primeiro dirigir aqui ao Dr. Manuel Caldas de Almeida uma pergunta muito específica, dado também a sua responsabilidade. Visto que este projeto também tem por ambição, este projeto financiado pelo PRR tem por ambição desenvolver este referencial, no sentido de ser aqui algum tipo de recomendações, assim, para os centros de dia, o que é que devem adaptar, que tipo de política pública, enfim, em termos de legislação e etc., mas também que possa ser extensível a outras respostas sociais, nomeadamente as ERPs, o Serviço de Apoio Domiciliário. O que é que, na sua opinião, e até com a responsabilidade que tem, que tipo de, enfim, de recomendações, de questões, de ingredientes, vamos dizer assim, é que este referencial deveria ter em conta, em termos de influência de políticas públicas nesta matéria, sempre na perspectiva, diria eu, de não só para ter coisas muito concretas, e os colegas, obrigada por isso, também o mencionaram, não só as pessoas que têm também estas respostas, mas também quem é da área da arquitetura deu já aqui algumas dicas bastante concretas do que é que poderá fazer efetivamente a diferença e que não tem que obrigatoriamente custar dinheiro, não é? Mas do que é que os centros de dia e as outras respostas também deverão ter em consideração quando começam a iniciar este caminho, sejam aqueles que já existem e, portanto, enfim, ou terão que esperar por um edifício ideal para fazer todas estas transformações e etc., ou então aqueles que vão efetivamente abrir as portas para começarem a receber pessoas tem alcance pessoas com ou sem estava a tentar dar a volta, mas não dá. Obrigada. Muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui e obrigado aqui ao Sr. Provedor. É sempre um prazer estar cá e é sempre uma aprendizagem. Eu acho que esta misericórdia, de facto, para além deste espaço tão agradável, tem sido um farol no caminho deste serviço. Enfim, como o Sr. Provedor é professor, eu acho que mantém essa tradição de ensinar e a equipa que tem aqui tem seguido esse exemplo. Respondendo à sua pergunta, eu iria começar por dizer que o centro de dia é o caso mais paradigmático da desadequação total, legislativa, legal, financeira, tudo o que queira em relação à resposta. E, dito isto, em relação ao centro de dia, eu tenho um documento escrito há 3 anos atrás, quando estava ainda na União, em que eu dizia que
o centro-dia é o paradigma, mas os outros estão todos também completamente desatualizados, ou seja, e esta foi uma das razões que eu entrei, enfim, entre aspas, em conflito, não com o Manel de Lemos, mas com outras pessoas, porque eu entendo que as ERPIs, eu acho a ERPI um nome horrível, se algum dia um dos meus filhos me disser que eu vou para uma ERPI, eu tiro-me logo da janela, portanto, mas os lares, o sítio onde nós vamos viver, estão totalmente desadequados, e quando eu digo que estão desadequados, quer dizer que o que deveria ser o conteúdo profissional dos lares devia ser aquilo a que chamamos unidades de longa duração. Os lares precisam de equipas multidisciplinares como as unidades de longa duração precisam de ter enfermeiros, terapeutas, médicos, etc, etc, etc. Isto porquê? Porque as pessoas que estão no lar já não são para solução hoteleira. Nós fizemos um estudo, quando eu estava na União, em que a Almada até participou, em que em muitos lares, e foi um estudo com psicólogos, com neurologistas, etc, etc, e 87% das pessoas tinham grande dependência física com o Bartel e o Katz, 80% tinham duas ou mais do que duas doenças crónicas, 46% tinham defeito cognitivo, dos quais, 76% tinham defeito cognitivo, dos quais 48% de demência confirmada pela neurologia. Portanto, dizerem-me que os lares são unidades hoteleiras, só sociais, é uma fantasia, porque quem lá está precisa de cuidados diferenciados e complexos. E isto vai trazer toda esta dificuldade que nós falámos aqui, que tem a ver com um desafio enorme que vamos ter com os recursos humanos. Vai ser um dos nossos grandes desafios, conseguir manter a competência, mas não é só manter a competência, às vezes é só manter. A minha diretora, eu tenho 2 lares na Misericórdia do Alentejo, em que sou provedor, e a minha diretora dizia-me há uns tempos, olha, eu estou a admitir pessoas que nem entrevistaria há 5 anos atrás. Pronto, percebe o que é que ela quer dizer com isto, quem está no terreno. Pronto, isto para dizer que, de facto, eu acho que, em relação ao SAD, em relação às EPIs, em relação aos centros-dia, temos que rever isto tudo e há alguma pressa em rever isto, porque as necessidades das pessoas idosas andam muito mais depressa do que a nossa capacidade de fazer introdução. Agora, o centro-dia, então, está completamente desadequado, porque o centro-dia foi desenhado e é pago para umas pessoas irem ali beber um chazinho, jogar umas cartas, e, na realidade, o que nós fazemos hoje em dia é totalmente diferente e o que é preciso fazer é totalmente diferente. Pronto, isto é o copo meio vazio. Há ainda uma outra parte do copo meio vazio, que é esta parte estrutural do organismo de Estado, que só para vocês perceberem um bocadinho do que é que eu estou a falar, quando uma secretária de Estado me convidou para este papel, disse-me com um ar aliciante, você vai ter 9 milhões de euros no PRR. Passados 6 meses e depois de inúmeras reuniões no ACSS, eu cheguei à conclusão que eles o que queriam era que eu assinasse um papel a dizer que não eram 9 milhões, que eram 2 milhões e 700. E há 2 semanas tive uma reunião no ACSS em que houve uma senhora com ar espantadíssimo e disse 2 milhões e 700, não sei onde é que estão. Portanto, isto só para vocês perceberem como é que isto é. Mas pronto, eu já os encontrei, não preciso de 2.700, mas para o plano que está homologado, nós vamos fazer. Dizer também uma coisa importante, que é, eu fui convidado para coordenador do Plano Nacional de Saúde para as Demências. E na primeira reunião que eu tive com as atuais, não sei por quanto tempo, secretárias de Estado, da Gestão de Saúde e, é claro, da Ação Social, eu disse, eu não entendo que se possa fazer um plano para as demências na saúde sem ter o social. Isto tem que ser um plano com o social e com a saúde, senão isto não tem qualquer lógica. E com base nisso, e elas concordaram com isso, fizemos um primeiro levantamento que vai responder àquilo que me perguntaram, porque, como eu tinha estado na União, e contacto com a CNIS e com a Alzheimer Portugal, eu tinha alguma noção do que é que existia em Portugal a nível experimental. Algumas coisas com, enfim, acordes atípicos, outros financiados pela Gulbenkian, ou pela La Caixa, ou pelo BPI, que são aqueles financiamentos de 3 anos, e depois, quando se faz ao fim dos 3 anos, tem que entrar as autarquias a ver se ajudam um bocadinho a coisa a aguentar. Mas pronto, isto é o que há. Atípicos, suportados, ajudados por autarquias, etc. Também aqui há experiências super interessantes e eu sabia que havia. E, portanto, sugeri fazermos um workshop, que já fizemos, em que convidámos imensas entidades que têm ou SAD, ou centros de dia, ou ERPIs, ou unidades de cuidados continuados diferenciadas para a área da demência,
E nesse workshop, de manhã foram apresentadas várias experiências e à tarde nós fizemos mesas temáticas em que basicamente o que se perguntava era: vocês que têm experiência em centro de dia para demências, em primeiro lugar, acham que tem lógica haver centros de dia para demência ou devemos ter centros de dia generalistas e haver competências para ter pessoas com demência lá dentro? E esta pergunta era para os centros de dia, era para os ERPIs, para o SAD e para as redes de cuidados continuados. Com esses resultados, nós emitimos um documento que terminámos esta semana. Eu acabei, antes de vir para aqui, de mandar um mail às duas senhoras secretárias de Estado, antes que elas fossem embora, a dizer que o documento está pronto e que, se elas quiserem, que vamos agora mandar às pessoas que lá tiverem. A doutora Sofia esteve lá e também teve a Alzheimer Portugal, enfim, outras pessoas que estão aqui. E vamos mandar para finalizar, mas eu posso adiantar já algumas das conclusões que esse documento aponta. Claramente, aponta para que há vantagens em haver uma unidade dos cuidados continuados, tipo Bento XVI, em cada distrito. E há vantagem porquê? O que é que eu vejo com o Bento XVI e que foi acordado ali? O Bento XVI serve para fazer experimentação, serve para termos pessoas que falam sobre espaços e arquitetura e que ajudam as outras misericórdias, e serve para trabalhar métodos de trabalho, para experimentar métodos de trabalho com as pessoas com demência. No fundo, tudo aquilo que se falou aqui hoje, do que é que se faz aqui neste centro de dia e noutros centros de dia, e apurar métodos que cientificamente dão resultados. Além disso, tem outra função muito importante, que é servir de formação e de estágios. Neste momento o que acontece é que, por exemplo, uma misericórdia, ainda agora teve lá há pouco tempo, que vai abrir uma unidade de demências, e nas 3 semanas antes o pessoal que eles tinham contratado foi lá para o Bento e teve lá 2 semanas a estar connosco para depois estar treinado quando vai para casa, digamos assim. Mas tem ainda outra vantagem ter uma unidade destas a nível regional, porque permite às outras unidades e aos lares ter pessoas com demência, sabendo que quando tiver uma pessoa que precisa de um diagnóstico diferencial ou tiver uma pessoa muito desadequada comportamentalmente, e vocês sabem que num centro de dia ou numa ERPI, 1 ou 2 pessoas frontalizados e com alterações psiquiátricas podem dar cabo daquilo tudo, e portanto saber que há um local onde essa pessoa pode ir, ser estabilizada, e voltar depois para casa, enfim, na medida do possível. Isto em relação aos cuidados continuados. Em relação aos lares, há agora 2 ou 3 experiências de lares, e a conclusão a que se chegou é um bocadinho dúbia, porque esses lares apostaram muito em pessoas na fase 1 e na fase 2, com equipas muito complexas e muito caras. E a pergunta que se fez nesse workshop é: daqui a 5 anos, ou 10 anos, quando estas pessoas que estão num lar tiverem demência avançada e já não ganharem neste trabalho muito complexo, e elas são muito caras, como é que é? Há a possibilidade de rodar estas pessoas? Não há? Eu acho que há necessidade, porque eu no Bento XVI, o que é que eu verifico? Há pessoas... Nós temos média e longa duração. Há pessoas na longa duração que nós conseguimos mandar para casa ou para outros lares. Há pessoas que, por terem alterações psiquiátricas graves, por terem patologia psiquiátrica de base ou por terem demências específicas, e já se disse aqui hoje que há demências em pessoas muito novas e com alterações muito específicas, essas pessoas precisam de apoio psiquiátrico e de enfermagem complexa sempre. E, portanto, eu admito que ao termos unidades de longa duração em cada distrito, ou termos um lar específico para esse tipo de pessoas. Em relação ao centro, vou deixar o centro para o fim, em relação aos apoios domiciliários, a conclusão que nós apontamos é um bocadinho a experiência que a Catalunha tem, quer em relação à demência, quer em relação aos paliativos, que é: todos os apoios domiciliários devem ter competência para dar resposta às pessoas com demência, e depois deve haver apoios grupos multidisciplinares muito complexos que dão apoio a esses apoios domiciliários. Ou seja, se um apoio domiciliário tem um casal com uma doença específica que precisa de apoio, pode receber esse apoio durante umas semanas e depois ficar autónomo em relação ao que faz. Pronto, em relação aos centros de dia, a conclusão a que se chegou, e eu já tinha esta conclusão antes do workshop, não quer dizer que eu tenha obrigado a chegar a esta conclusão, mas partilho-a inteiramente, é que devemos ter centros de dia com competências específicas para ter pessoas com demência. E nós agora temos uma oportunidade, e a recomendação que nós vamos fazer
deste documento, e que eu vou fazer pessoalmente às duas senhoras secretárias de Estado, é que se façam duas coisas. Uma é aproveitar as experiências atípicas que há, porque a Alzheimer Portugal tem contratos atípicos e há outras que têm, experiências atípicas, experiências de colaboração com autarquias em Trás-os-Montes e na zona de Sintra. A zona de Sintra tem um privilégio enorme. Eu no outro dia estive lá a visitar várias unidades e como a minha unidade é no Alentejo, a minha Misericórdia no Alentejo, saí de lá cheio de inveja, porque tem a Misericórdia de Sintra, tem a Misericórdia de Cascais, tem a Misericórdia de Oeiras, que são misericórdias poderosas, desculpem, câmaras, não são câmaras poderosas, e que além de serem poderosas são inteligentes e têm programas, como se disse aqui, dedicados à demência. Nós chegamos ao Alentejo e estamos a falar de capacidade financeira totalmente diferente e, portanto, não me vou alongar, mas perceber... Mas é uma... e temos, além disso, eu não queria entrar por aí, porque a sustentabilidade, já o Sr. Provedor falou, mas temos reformas muito mais baixas do que nestas zonas e, portanto, as comparticipações vão por aí. Mas isto para dizer que uma solução que nós vamos recomendar é que se agarre nos acordos atípicos e se faça legislação no setor social com base nestes acordos e se transformem de atípicos em típicos e que se possa generalizar. E a outra questão que há, que essa aí não há como os governos fugirem, neste momento, na legislação da Rede Nacional de Cuidados Continuados, há uma área, uma valência, digamos assim, que nunca foi atualizada, nunca foi utilizada, que é os Centros de Promoção da Autonomia. E nunca foram implementados porque eles pagavam os tais 180 por mês e nunca ninguém quis agarrar aquilo. Eles agora atualizaram, aquilo vai ficar à volta de 850 euros por mês, que não é que seja brilhante, mas já vai dar para para se poder avançar. E, portanto, a recomendação que nós vamos fazer, e eu acho que é por aqui que tem que seguir, é centros de dia que tenham competências, que saibam o que é que estão a fazer e que sejam remunerados para fazer aquilo que têm que fazer. Agora, eu acho que eles vão comprar esta ideia, assim como vão comprar a ideia das unidades de cuidados continuados. Há aqui uma complexidade acrescida, que é a seguinte: eu, quando fui falar com o primeiro presidente do ACSS, ele foi demitido 15 dias depois e foi substituído. Depois, quando eu fui ao SPMS, aconteceu a mesma coisa. Diretores executivos da saúde, eu já trabalhei com 2, já homologaram o meu plano 2 e eu com o terceiro eu não fui falar para ver se não demitem o homem. Portanto, e eu prometo que não falei com o Montenegro, não foi por causa de eu falar com ele que ele foi demitido. Mas isto só para perceberem como nós estamos aqui a falar e percebemos todos do que é que estamos a falar. E percebemos a urgência, e falou-se aqui de dinheiro. Eu acho que sim, é preciso dinheiro. Mas além de dinheiro, e mais importante do dinheiro, é começarmos por um passo antes, que é dizer, que lares é que Portugal precisa, que centros de dia é que Portugal precisa. E quando dizemos o que precisa é qual é a missão, quem são as pessoas que lá vão estar dentro, que recursos humanos é que é preciso ter e que conteúdo de método de trabalho é que tem que se ter. Ok, isto vai custar dinheiro. Vai, mas se calhar até vai custar dinheiro menos do que se pensa e vai dar conforto, como o Sr. Arquiteto disse há pouco. Eu, por acaso, não concordo com essa ideia do carro a descer desvaridamente, uma coisa, porque eu acho sempre, mesmo com condutor, não sei onde é que a coisa vai parar. A imagem que eu dou... Quer dizer, a demência é uma doença crónica, progressiva, que termina inevitavelmente com a morte. O que aconteceu muito é que alterámos muito o prognóstico. Há uns anos atrás era de 4 anos, agora é de 18, entre o diagnóstico e a morte. E o que é mais importante do que isso, o exemplo que eu dou é ir a descer uma rampa ou descer uma escada, porque se formos a descer uma escada nós podemos tornar os degraus da escada maiores. E se nos tais 18 anos, em vez de estar 15 na fase 3, tiver 15 na fase 1 ou 2 e 3 na fase 3, a qualidade de vida é totalmente diferente. Muito obrigada. Eu vou já passar para a audiência online, por favor. Sim, nós temos aqui uma pergunta que foi colocada, que neste momento está mais direcionada para a perspectiva dos cuidadores. Eu não consigo, eu vejo mal e com o sol ainda pior.
Mas pronto. Ora bem, Ruth Costa Macedo coloca a seguinte questão. Com o crescer das demências, como veem as instituições, o atraso em Lisboa dos processos maior acompanhado. O que podem as instituições fazer junto à jurisprudência para estes casos serem revistos com a urgência que seria admitida? Aguardo desde outubro de 2024. Quer responder? Eu sei. Este é um problema gravíssimo e eu não tenho qualquer poder sobre a atividade judicial. Apesar de tudo, melhorou um bocadinho com o Estatuto Maior Acompanhado do que com o Estatuto anterior, porque o Estatuto Maior Acompanhado permite ter menu, ou seja, não é igual para toda a gente e pode-se adaptar um bocadinho. Agora, é evidente que isto é um problema dramático para muitos cuidadores. A experiência que tenho é de uma enorme dificuldade das famílias e dos cuidadores, muitas vezes até em conseguirem chegar à gestão financeira por causa do avanço da demência, e concordo inteiramente que é uma prioridade nos outros países. Eu tive há uns tempos no Brasil e isto foi super facilitado, e cá em Portugal os nossos estatutos jurídicos ainda não perceberam isso. Há uma outra coisa que eu me esqueci de dizer há pouco, não tem nada a ver com o Estatuto do Cuidador nem com o cuidador informal, com o que estamos a falar, mas que é a questão da hospitalização domiciliária, que tem a ver também com isto. Eu tinha feito um acordo com o Dr. Delfim Rodrigues, que infelizmente morreu na semana passada, mas que era uma pessoa simpaticíssima e com quem eu tinha estado 15 dias antes, e tínhamos, eu não os mato, é só demiti-los, mas o Dr. Delfim Rodrigues, coitado, era uma pessoa excelente, e estávamos a fazer um protocolo para que nas ULS em que há hospitalização domiciliária, a demência seja considerada um indicador de prioridade para a hospitalização domiciliária. Ou seja, uma pessoa que tem uma perna, ou que tem cuidados endovenosos, ou que tem uma pneumonia, evitar que seja internado e que possa ficar em casa, o que todos percebemos que é fundamental. Em relação à pergunta, tenho imensa pena e acho que o que eu posso e o que eu tenho feito é pedir às senhoras ministras que recomendem a urgência das alterações. Mas isto nem é uma alteração legal, é uma alteração dos procedimentos internos dos tribunais. Em relação à questão do regime do maior acompanhado, ainda no outro dia falávamos numa reunião com a Beatriz, o que me parece lá está, nós parece que só pensamos na fase em que há necessidade de fazer recurso a este enquadramento legal. É um exercício cotidiano de cidadania a capacitação da população. E eu perguntava das pessoas que aqui estão sentadas se alguém já tratou de quem será o seu gestor de negócios e o seu gestor de saúde. Porque nós podemos sair a este portão, a este espaço maravilhoso e sermos colhidos por um caminhão. Já agora só para terminar, a experiência que eu tenho na questão do regime do maior acompanhado é que a capacitação aos familiares numa situação precoce, agregando, infelizmente isto também é uma questão estrutural do nosso país, cada tribunal tem o seu impresso próprio de requerimento. Há requerimentos mais simples, por exemplo, o Tribunal de Lisboa, para mim é o mais simplificado, é capacitar os familiares e as pessoas em toda a documentação que têm que agregar, é um processo gratuito e, da minha experiência profissional, tem sido célere em diferentes tribunais, Odivelas, Lisboa, Cascais, desde que todos os documentos que agregam os requerimentos que são diferentes tribunal para tribunal, o processo é célere. Parece-me que há uma falta de informação e de capacitação da comunidade. Sim, eu vou passar a última, está bem? Ainda bem que fez esta observação pelo seguinte, eu esqueci-me há pouco de dizer, está aprovado já do tal dinheiro que me foram tirando, mas está reservado uma campanha, e porque o que está a dizer tem a ver com diagnóstico precoce para as pessoas poderem tomar parte nas suas decisões.
Eu sei, pronto, mas isso já é uma questão de cidadania. Eu não estou a falar disso, eu estou a falar se nós conseguirmos fazer o diagnóstico precoce, podemos fazer com que o próprio participe nas discussões, participe no seu planeamento e participe nisso tudo. E por isso nós vamos fazer uma campanha, por um lado, e já está na fase de concurso para a empresa que vai fazer, na televisão e não sei o quê, e a ideia é, por um lado, desmistificar a questão da demência. Ninguém tem vergonha de ter insuficiência cardíaca, mas as pessoas continuam a ter vergonha de ter demência. E, por outro lado, alertar para a necessidade do diagnóstico precoce, para a capacitação das pessoas. Embora eu concorde consigo que a questão da cidadania deveria fazer com que nós fizéssemos isto mesmo sem termos a ideia de que vamos ter a demência. Se bem que nós que aqui estamos, quase mais de metade vamos ter demência, portanto deveríamos todos fazer. Obrigada. Bom, se calhar encerramos. Pedi aqui à colega da Santa Casa Misericórdia de Almada para fazer o fecho, sim? Gostaria só de dizer ao Sr. Provedor para encerrar a sessão. Não? Pronto, eu só quero realmente agradecer o facto de estarmos todos aqui hoje presentes. Acho que foi uma mais-valia para todos. Acho que é sempre bom estes momentos de reflexão e de perspectiva futura em várias vertentes, da arquitetura, sociologia, psicologia, relacional, medicina. Acho que foi extremamente interessante. O nosso muito obrigada, o meu obrigado em nome da Santa Casa, e esperemos que seja um primeiro encontro de muitos que se venham a realizar. Portanto, obrigada e até breve.